Olá pessoal, professor Lucas Lima aqui mais uma vez com vocês. Hoje teremos uma aula de física, falar sobre movimento uniformemente variado. Aula aí voltada principalmente para os meus alunos do primeiro ano, ok? Antes de iniciar o vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal para a gente estar conseguindo atingir mais pessoas. Curtir o vídeo também, comentar as dúvidas que vocês tiverem e compartilhando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Beleza, pessoal? Então vamos lá falar sobre movimento uniformemente variado. Em uma aula anterior a gente tinha falado sobre movimento uniforme, tá? E agora a gente vai estar falando de movimento uniformemente variado. Lembrando que, só para dar uma revisada para vocês, o movimento uniforme era aquele em que a velocidade era constante. Acho que vocês vão lembrar disso daí, a gente falou bastante sobre isso nas aulas anteriores, ok? Então, o movimento uniformemente variado ele tem que ser diferente do movimento uniforme. Então, a velocidade aqui ela não vai ser constante, ela vai variar. Né? Então, é exatamente o que está dizendo para a gente. O móvel vai sofrer iguais variações de velocidade em iguais intervalos de tempo. O que significa isso? Digamos que no instante igual a zero, a velocidade de um móvel seja 2 metros por segundo. E que no instante 1 segundo seja 4 metros por segundo a velocidade dele. A gente percebe que em 1 segundo, em 1 segundo, a velocidade aumentou 2 metros por segundo. Então significa que em mais 1 segundo ele vai estar em 6, no caso vai aumentar mais 2. Então essa é a principal característica que a gente tem. O módulo da velocidade escalar do móvel varia proporcionalmente aos respectivos intervalos de tempo. Tá? E aí, se a velocidade está mudando, se está tendo velocidade, está tendo variação de velocidade, a gente sabe que vai existir a aceleração, né? Vai existir aceleração. E que, nesse caso, se tem que variar sempre de forma igual, a aceleração tem que ser constante. O único valor que ela não pode assumir é zero. Então, a aceleração ela tem que ser diferente de zero. Beleza? Porque se a aceleração for zero, não tem aceleração. E, nesse caso, a gente está falando de 1 em 1000. Beleza? Então, qualquer valor pode ser o valor dessa aceleração. Pode ser um valor negativo, pode ser, por exemplo, menos 4 metros por segundo ao quadrado, pode ser 3 metros por segundo ao quadrado, pode ser um valor quebrado, por exemplo, 2,5 metros por segundo ao quadrado, enfim, vários outros valores aí, desde que seja constante e que não seja zero. Beleza? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre as equações. A primeira função horária que a gente tem é a função horária da velocidade. Porque vocês pensem comigo o seguinte, imagina que o móvel está nesse ponto aqui em um instante zero. E depois, em um instante t qualquer aqui, ele está nesse ponto. Se existe aceleração aqui, a gente sabe que o v vai ser diferente do v0. Pode ser maior ou menor. Né? No caso, se a aceleração for positiva, vai ser maior. Se a aceleração for negativa, a gente vai ter uma velocidade menor aqui, nesse ponto aqui. O importante é que a gente saiba como prever essas posições. Para isso, a gente utiliza a função horária da velocidade, que é essa equaçãozinha aqui. Essa nossa equação, onde a gente tem v é a velocidade nesse instante t, v0 é a velocidade inicial, vou colocar aqui, velocidade inicial, a é a aceleração, beleza? E aí as outras coisas é intuitivo para a gente. T é um instante e v é a velocidade nesse instante t aqui em questão que eu estiver falando com vocês. Para ilustrar um pouquinho do que eu disse, vamos pensar aqui em um exemplo. Esse exemplo aqui diz o seguinte para a gente. Uma partícula desloca-se sobre dada trajetória, obedecendo a seguinte função horária de velocidade. Então aqui, a função horária da velocidade é v igual a 10 mais 2t. A gente já percebe que 10 é a velocidade inicial e que 2 é a aceleração, no caso 2 metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Então olha só, primeira coisa, qual a velocidade escalar da partícula e sua aceleração no instante t igual a zero? Então, vocês concordam comigo que a velocidade no instante t igual a zero é quem? É o v0, que nesse caso aqui deixa eu só apagar, que acabou não ficando muito legal essa minha anotação. Aqui. Então aqui, ele está perguntando exatamente quem que é. Cadê? Aqui, quem é o V0, né, que nesse caso é 10 metros por segundo, a gente percebe aqui, e quem é a aceleração no instante zero. Se a aceleração é constante, no instante zero, em qualquer instante, é sempre o mesmo valor. Nesse caso, a aceleração, 2
metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí, aqui a gente precisa calcular o seguinte, ó. A velocidade escalar no instante t1 igual a 3 e no instante t2 igual a 8. É só trocar o t aqui, ó, por 3 e depois por 8. Então aqui a gente tem ó, aqui velocidade, né, quando t é igual a 3 segundos. Como é que fica isso? Ó? V igual a 10 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Mais 10, 16. Então 16 metros por segundo. E aqui a gente tem ó, a velocidade, né, quando t é igual a 8 segundos. Nesse caso vai ficar V igual a 10 mais 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16 mais 10, 26 metros por segundo. Então essas são as resoluções aí para vocês irem entendendo como que a gente utiliza essa nossa função horária aqui da velocidade. Beleza? Esperar 3 segundinhos aí para vocês tirarem o print da tela e vou passar. 1, 2, 3, beleza, passei. Próximo aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma tabela, né, que prevê as velocidades de um móvel ao longo do tempo. A gente percebe aqui, ó, que conforme o tempo vai aumentando, né, a nossa velocidade vai diminuindo até chegar a zero, até o móvel parar, no caso, chegar no repouso. Então a gente já entende que a aceleração nesse caso aqui, ó, vai ser uma aceleração negativa, no caso menor que zero. Vamos pensar aqui primeiro. Primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar a aceleração do movimento. Pessoal, simples, olha só, a aceleração, vou colocar aqui em cima, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Isso aqui é V menos V0 e aqui é T menos T0. Nesse caso, pessoal, como é que a gente faria aqui? Ó? Pega o V final. V final é 0. Então ficaria aqui, ó, 0 menos o V inicial, 18, dividido por T final, 12, menos T inicial, que é 0. 0 menos 18 dá menos 18. 12 menos 0 dá 12. Menos 18 dividido por 12 vai dar menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa aceleração. Vou colocar aqui, ó, aceleração menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui no item B, a gente precisa fazer a função horária da velocidade. O que é a função horária da velocidade? Uma equação nesse formato, ó, V igual a V0 mais AT. A gente vai ter que dizer quanto que vale isso e isso aqui para esse movimento. Então, olha só. O V0 a gente identifica aqui, ó, é a velocidade inicial, 18. A aceleração a gente descobriu, menos 1,5. Então, menos 1,5 T. Tá aí a nossa função horária da velocidade para esse movimento aqui em questão. Beleza? Vou passar para o próximo exemplo. Um carro parte do repouso. O que significa partir do repouso, pessoal? Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Com uma aceleração constante, né, de 3 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele demora para atingir a velocidade de 108 km por hora? Pessoal, olha só, eu tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, tenho a velocidade final que eu quero descobrir, né, que eu tenho já a velocidade final no caso, e quero descobrir o t. Então a equação que eu tenho que utilizar é essa daqui, não tem como correr. Né? Então a gente vai utilizar essa equação, V igual a V0 mais AT. A gente só vai precisar fazer um ajuste porque esse V final aqui, ó, ele está em km por hora. A gente precisa que ele fique em metros por segundo. Então é só pegar e dividir por 3,6. Nesse caso aqui vai dar 30 metros por segundo. Beleza? Então fica assim pra gente. Ó. Então ó, o V final 30, V inicial 0, a aceleração 3, T é o que eu quero descobrir. Então daqui pra gente fica que 3T é igual a 30. Se a gente for resolver isso aqui, ó, T ficaria 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 dá 10 segundos. Então a gente entende que o tempo que vai demorar para chegar nessa situação aqui em questão que a gente está falando, né, para que o móvel, partindo do repouso, com essa aceleração, atinja essa velocidade, seja 10 segundos no caso, beleza? Então, vou esperar 3 segundinhos para vocês darem o print na tela. 1, 2, 3, beleza. Vou passar aqui para o próximo exemplo. Agora, pessoal, a gente vai ter aqui a equação horária da posição, beleza? A gente vai ter uma função que vai permitir a gente projetar qual que é a posição do móvel em um dado intervalo de tempo. Né?
Então imagina o seguinte, ó, que no instante t igual a 0, o móvel está aqui com a velocidade inicial e em uma posição inicial aqui. A gente entende que com o passar do tempo, a gente tendo um vetor aceleração aqui, ele vai ter uma outra velocidade aqui nesse ponto e vai estar numa outra posição também. Não importa que valor seja esse, mas a gente sabe que essas coisas vão mudar. A maneira de prever isso é por meio dessa equação grande aqui, que a gente chama de equação horária da posição. Olha só, S vai ser a posição em t, em um instante t qualquer que a gente colocar. S0, posição inicial. Beleza, deixa eu escrever aqui pra gente. Posição inicial. V0, velocidade inicial. T é o instante que a gente estiver colocando, aqui a gente vai levar ele ao quadrado. E A é a aceleração do movimento. Para ilustrar isso, eu coloquei aqui pra gente uma questãozinha aqui pra gente tentar trabalhar com ela. Olha só, primeira coisa, a gente tem aqui a função que descreve o movimento de um móvel, essa equação aqui, e a gente precisa determinar algumas coisas. Primeiro, a posição inicial. Pessoal, se a gente compara essa minha equação com essa equação aqui, ó, a gente percebe que o termo que está sozinho, que é a posição inicial, nesse caso aqui é o 20. Ó, percebe que o 20 está sozinho. Então, posição inicial, 20 metros. Aqui, ó, a velocidade inicial. Se a gente compara com essa equação, a velocidade inicial é quem multiplica o t. Quem está multiplicando o t aqui é o menos 10. Então, a gente tem aqui, ó, menos 10 metros por segundo. E a aceleração, né, é o que aparece nesse termo aqui, ó. Só que a gente precisa tomar um cuidado, porque se vocês observarem, o 5 está substituindo quem? O a sobre 2, a metade da aceleração. Ó, percebam que o que é metade da aceleração vezes t ao quadrado. Se a metade da aceleração é 5, que é esse valor que está aqui, então a minha aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Se vocês não entenderam, é só a gente pensar nisso aqui, ó. 5 é igual, olha só, 5a sobre 2, não é isso? Eu passo 2 para lá multiplicando, 2 vezes 5 dá 10. Então a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, só para vocês aprenderem como que a gente mexe com essa equação aqui, no item D, a gente precisa determinar a posição no instante 6. Então, eu quero saber a posição, né, quando t é igual a 6. O que eu vou fazer? Onde tem t aqui, ó, eu vou colocar 6 e vou resolver. Então, vai ficar assim, ó, S igual a 20 menos 10 vezes 6 mais 5 vezes 6 ao quadrado. Fica assim, ó, 20, 10 vezes 6, 60, mais 5 vezes 36. Né? Então vai ficar assim pra gente, ó. Vai ficar 20 menos 60 dá menos 40, mais 5 vezes 36 dá 180. Então menos 40 mais 180 dá 140 metros. Então a posição do móvel, né? Digamos aqui, ó, ele saiu do ponto 20. Né? Imagina aqui uma trajetória. Né? Imagina essa trajetória, imagina que esse seja o ponto 20. E aqui seja o 140. Esse instante aqui, então, tem que ser o instante 6 segundos. Beleza, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, 140 metros. Então, eu vou esperar 3 segundinhos para vocês tirarem um print. 1, 2, 3. Antes de mudar a tela, pessoal, é importante dizer para vocês o seguinte. Caso vocês não estejam entendendo a explicação, queiram voltar, é só ir voltando aí no vídeo, dando pausa, indo vendo com bastante calma aí. Beleza? Para finalizar, agora a gente vai falar sobre a equação de Torricelli. Porque o que acontece? Até agora, a gente falou sobre equações que relacionam, primeiro, a função horária da velocidade. Então, a gente está relacionando a velocidade com o tempo. E a outra, a função horária da posição, que relaciona a posição com o tempo. Então, a gente precisa de uma equação que relacione essas duas coisas. Né? Deslocamento, no caso, que é a variação das posições, com velocidade. Né? Que relacione os dois. E é exatamente o que essa equação aqui vai trazer para a gente. Imagina o seguinte, que eu estou em um certo ponto, em um S0 aqui, e vou até um S, vario minha posição. Eu desloquei alguma coisa, eu tive um deslocamento, tive um ΔS. Né? Como minha velocidade mudou, eu tive uma aceleração. Como que a gente faz para prever isso sem colocar em questão aqui o valor do tempo? Né? Então, é para isso que serve a equação de Torricelli. A gente vai ter aqui, ó, velocidade ao quadrado é igual o quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, beleza? Para ilustrar isso aqui para vocês, ó, lembrem da equação aqui, ó. Cadê? Ó, lembrem da equação. Eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente estar resolvendo.
tá? Para vocês terem exata noção de como que a gente trabalha com cada uma dessas equações. Como o espaço aqui é pequeno, eu coloquei aqui em um outro slide cada um desses exemplos. Então aqui, ó, o primeiro exemplo a gente vai estar resolvendo aqui, e o segundo exemplo a gente vai estar resolvendo aqui num outro slide. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou anotar aqui qual que é a equação que a gente vai utilizar. Ó. V quadrado, V0 quadrado mais 2A delta S. Vamos lá. Um automóvel movimenta-se com velocidade escalar de 90 km por hora. Então, velocidade inicial, 90 km por hora. Freado uniformemente, ele percorre 75 metros. Então, o delta S dele, 75 metros. Até parar. Pessoal, se ele para, a velocidade final dele é 0. O que a gente precisa determinar? A gente precisa achar quem? A aceleração do movimento. Então, vocês percebam que a equação mais indicada para eu utilizar realmente é essa aqui, ó. Por que vai ser essa equação que a gente tem aí em cima? Porque se vocês forem parar para analisar, todos os dados que a gente tem e o dado que a gente está procurando estão presentes nessa equação. Ó. V, eu tenho aqui que é 0. V inicial, 90. Delta S, 75. A é o que eu quero descobrir. A gente só precisa tomar cuidado aqui ó, com esse 90 km por hora. Precisa transformar para metro por segundo. Então a gente pega 90, divide por 3,6. Isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Beleza? Então, agora é só a gente colocar na equação. Então, vai ficar assim pra gente a equação. Ó. V quadrado, 0 ao quadrado, mais V0 quadrado, 25 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o deslocamento, que é 75. Então, vai ficar assim pra gente. Ó. 0 ao quadrado dá 0. 25 ao quadrado, 625. 2 vezes A, 2A. 2A vezes 75, 150A. Então, a gente vai ter que 150A é igual a menos 625. Só passar isso aqui para o outro lado subtraindo. Beleza? Então, o A vai ficar menos 625 dividido por 150. Nesse caso, o valor que a gente vai ter aí é 4,16. No caso negativo, né? Esse negativo com esse positivo dá negativo. Então, menos 4,16 metros por segundo ao quadrado. Já era esperado que a aceleração desse um valor negativo, porque a gente está diminuindo a velocidade. Beleza? Então, 3 segundinhos para vocês tirarem o print. 1, 2, 3. Beleza, pessoal. Vamos para o próximo exemplo. Lembrando que quem não conseguir acompanhar na velocidade que eu estou fazendo, pode utilizar aí as opções do próprio YouTube e diminuir a velocidade do vídeo, ou ir parando aí e voltando conforme vocês acharem melhor. Vamos lá para o próximo. Um móvel percorre 180 metros partindo do repouso. Então, olha só. Se ele percorre 180 metros, a gente já tem um delta S. Delta S, 180 metros. Partindo do repouso, velocidade inicial 0. Se o móvel tem aceleração constante de 1,6 metros por segundo ao quadrado, qual será a velocidade no final do trajeto? Mais uma vez, a gente vai utilizar V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta S. Pessoal, essa aqui tá simples, é só substituir as coisas. Então vai ficar assim pra gente, ó. V quadrado, né, que é o que a gente está querendo descobrir, a gente não sabe quanto que é. V0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 1,6, vezes o deslocamento, que é 180. Isso aqui pra gente vai dar, ó, V0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 1,6 dá 3,2. 3,2 vezes 180 vai dar 576 aqui pra gente. 576. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 576. Nesse caso, se a gente tirar a raiz quadrada, aí a gente vai ver que dá 24. Beleza? Vai dar 24 metros por segundo. Beleza? Uma coisa importante para eu estar falando aí para vocês é o seguinte, que se a gente estivesse resolvendo isso aqui na matemática, por exemplo, aqui, ó, a gente tivesse que x ao quadrado é igual 576 e passasse essa raiz para o outro lado, a gente colocaria um mais ou menos, né? Então, essa nossa equação teria duas soluções. O mais 24 e o menos 24. Porque 24 positivo ao quadrado dá 576. E menos 24 ao quadrado também dá 576. Porque menos com menos dá mais. Fisicamente, esse segundo resultado aqui negativo para a gente não vai fazer sentido. Por quê? A velocidade do nosso móvel já é 0. Então, ele sai do 0 e parte com uma aceleração. No caso, ele vai aumentar a velocidade dele. Ele vai ter uma velocidade maior. Então, ele não pode ter
uma velocidade negativa. Ele vai ter que ter uma velocidade positiva. Não sei se vocês entenderam a minha explicação, mas é basicamente isso, tá? O móvel aqui, nesse caso, se a velocidade dele inicial é 0 e ele está com aceleração positiva, ele vai aumentar a velocidade dele ao longo do tempo. Então, se a gente diz que a velocidade dele é menos 24, está incoerente aí pra gente. Tem que ser um valor positivo. Beleza? Então tá aí, ó, 24 metros por segundo é a velocidade final. 3 segundinhos para vocês tirarem o print. 1, 2, 3. Beleza, pessoal. Então, era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Mais uma vez, eu pedi para vocês se inscreverem no canal. Ativar as notificações também do canal para vocês estarem recebendo os vídeos conforme eu for postando. Beleza? E aqui no final do vídeo eu vou deixar as aulas anteriores para vocês verem também, tá? A playlist que tem essas... as aulas que eu dei antes dessa, para vocês estarem tirando alguma dúvida. E vocês podem ficar à vontade para comentar as dúvidas que vocês tiverem. Não esquece de curtir o vídeo também e compartilhar nas redes sociais de vocês. É isso, pessoal. Obrigado.